tem bons alunos, tudo na frente. A professora Bolsa, tudo na frente. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, nosso Centro Espírita Filhos de Iemanjá. Alguém está vindo pela primeira vez hoje na casa? Sejam bem-vindos. Alguém está vindo há mais de 10, 15 anos? 20, 21? Olá, seja bem-vinda. A todos os seus filhos. Há 2000 anos atrás, passou por esta terra um homem que nós o conhecemos por nome, que nem muitos de nós conhecem, chamado Jesus Cristo. Dentre as suas passagens, os seus ensinamentos, esse homem, podemos chamá-lo assim, deixou uma passagem que talvez é da mais importante que nós tenhamos que aprender, não conhecer. Certa feita estava ele num templo onde os homens estavam vendendo pombos, cabritos, que mais? Cordeiros, lebres, animais. Esses animais seriam sacrificados, tirado o seu sangue, cortado, para que aquele indivíduo que cortasse, que sacrificasse, tivesse então a sensação, tivesse a plenitude, tivesse o fato ocorrido e teria trazido ele ao seu subconsciente, ao seu consciente, ao seu mental, a ideia, conforme o ritual, de que ele estaria daquela forma pagando os seus pecados daquele ano. Desligue o celular, por favor. Estaria ele pagando sobre os seus pecados daquele ano. Da mesma forma, nessa mesma vertente, nós temos esses mesmos homens se encontrando ao final do ano, dando a 10ª parte da sua colheita, que nós conhecemos hoje como dízimo. O dízimo dado naquela época, 2000 anos atrás, era tudo aquilo que você arrecadava. Ovelha, carneiro, alface, tomate, cebola, o que você plantasse, o que você tivesse, 10% disso, você pegaria 10% de toda essa colheita anual, seja qual fosse a sua criação, e você se encontraria com todos os outros da comunidade com essa 10ª parte sua, e todos vocês, nós juntos, nos celebraríamos. Você com a sua 10ª parte, eu com a minha 10ª parte. Se você vendia galinha, nós íamos todos nós comer 10% das suas galinhas, dos seus cabritos, da sua agricultura, de uma forma geral. Mas voltando ao sacrifício. Jesus, quando ele veio à terra, ele tinha um conhecimento do que o homem fazia sobre o sacrifício. O sentido do sacrifício era você adotar um animal, lebre, cabrito. No nosso ritual é um galo ainda, e desde menino, desde filhotinho, seja o que fosse. Mas você criaria aquele que seria o seu sacrifício de uma forma mais carinhosa. Você teria que deixar de comer, se assim fosse, para dar para aquele que você está cuidando. Este é o sacrifício. O melhor sabonete, o melhor banho, o melhor perfume, a melhor água, a melhor comida, sempre seria dado a ele. Você criaria o seu sacrifício como se ele fosse o seu próprio filho, talvez até mais e melhor que o seu próprio filho. Se tivesse que escolher entre 2 pratos de comida, você teria que dar ao seu sacrifício e não ao seu filho. Isso é sacrifício. Chegando o dia do sacrifício, você chegaria lá com o seu objeto a ser sacrificado, e naturalmente vem a compaixão, vem o amor pela criatura, que você, durante a prática do exercício de cuidar, do exercício de zelar, de despender o seu tempo, você acabou tendo aquilo que nós chamamos de afetividade, vai se afeiçoando, vai se apegando ao bichinho. E agora, você mesmo pega aquele bichinho que você cuidou durante um ano inteiro e você mesmo, com um punhal, vai sacrificar. É dolorido isso, não é? Quem tem cachorrinho em casa?
Então, você já pensou se você dormisse hoje à noite? Não estou desejando isso para você, tá? Suponhamos que hoje à noite um Espírito Santo, um anjo revelador, viesse até você e dissesse: a Fifi, ou amanhã você vai pegar a Fifi, dá o nome do cachorrinho. Bebê, Mel, é tudo carinhoso, né? Aí o anjo revelador vai assim: hoje você vai pegar a Fifi, a Mel, o Bebê, o Ted, o Trick, o Doc, o Max. Tem um cara que chama Maxwell, mas ele é desse tamanho assim. Um nome maior que ele. E você vai sacrificá-lo amanhã porque a sua vida corre perigo. Então é sangue pelo sangue. Imagine você ter que ouvir isso. E no outro dia você ter que executar isso. Vamos lembrar que Moisés, teve essa revelação. Ele teve um pedido para sacrificar o vosso filho. Abraão, perdão. Pois bem. O fato de quando Jesus entrou no templo, não estava havendo essa prática do amor ao sacrifício, ao sacrificado. Não existia a afetividade ao sacrificado. Lebre, cabrito, pombos, comprava, quanto que é esse aqui? Esse aqui é bonitinho, tá? Me dá quanto que é? 50, esse aqui eu vou por 50 para você. Pega esse, não me dá esse aí mesmo. Você chega lá, esfolava o cara, o bichinho tá, escorria o sangue lá, ia até pela pedra lá, chegava lá no ritual, beleza? Se benzia, e saía de lá liberto. Viu? Assim, tá. A caixa é meu auxiliar, pelo jeito. Resumindo, Jesus ficou indignado porque não havia a prática do amor naquela circunstância. Não havia uma ligação com o espiritual. Existia uma prática mesmo, um comércio. Foi desta forma que nós temos como mensagem, uma menção escrita, que foi o único momento em que Jesus se desequilibrou, entre aspas. Ou foi a única vez que ele tomou uma determinada providência. Que aí ele pega o chicote e começa a bater em todo mundo, começa a expulsar todo mundo, mas por quê? Porque ele queria que aprendessem, que fizessem o que era certo. Mais para frente, um pouquinho baseado nisso, porque estava havendo um comércio, um homem perguntou para ele no meio tempo: então você quer dizer, Jesus, então que não pode cobrar impostos? É o parte que nós queremos chegar aqui. Ele pegou uma moeda e mostrou: de quem é a face na moeda? E eles disseram: de César. E ele disse bem claro: então dá a César o que é de César. Então o comércio é de César, o comércio não é de Deus. Dá a César o que é de César e dá a Deus, isso não aparece nas escrituras, que é o coração. Ele apontando para o coração. E dá a Deus o que é de Deus. Então vamos fazer uma continha bem básica, bem rápida aqui, que eu aprendi isso com uma entidade espiritual. Quanto que é esse? Não sei, esquece o objeto. É uma tampa. Quanto que é esse mais esse? 2. Igualzinho ela me ensinou. Vocês usaram o que para responder? A cabeça ou o coração? A cabeça. Então, partindo daí, nós temos exatamente o que Deus quer de nós. Que a nossa cabeça seja para somar, seja para subtrair, seja para o trabalho, seja para cuidar da logística, seja para cuidar das coisas materiais. E o nosso coração seja entregue a Deus. Esse mesmo Jesus, que é a mensagem da qual eu quero entrar aos senhores, esse mesmo Jesus que fez tudo isso, que deu essa grande mensagem, disse: o homem pode mover montanhas, mas uma coisa o homem pode, só uma coisa o homem não consegue. Quem sabe? Quem sabe? Isso mesmo. Não consegue segurar a língua. O homem não consegue segurar a língua. E se os senhores forem ver o poder que tem a língua, a capacidade que tem a língua, sendo solta na boca, sem um coração ligado a Deus, ou sem uma mente
sabendo separar essas coisas. Conhecem alguém que seja perverso com a língua? Que tenha a capacidade de colocar pessoas umas contra as outras? De dar um determinado recado e simplesmente chegar lá na frente todo deturpado? Vou fazer uma coisa com vocês que vocês já fizeram isso na escola. Passa para não, já é fofoca agora, já é fofoca. É só o recado. Não é para confucar, é só passar o recado para ela, por favor. Passa o recado para ela. Que coisa? Mas o problema é esse? Passa para ela da forma que você entendeu. Já tem malícia no meio. Eu estou na segunda pessoa. Pega aqui e vamos terminar na Bianca já, porque senão não sei o que vai ser lá na frente. Vai, ela já quer fofocar. Isso. Vai, passar para ele. Não tem texto nada. Fala. Hoje é verão dia? Amanhã é verão. Hoje já está à noite e amanhã vai chover. Simples assim. Paramos aqui na quarta pessoa. Simples assim o recado. Aí nós vamos dar o recado espiritual. Eu imagino como que não chega lá na frente, né? Hoje vai ter um levantamento de karma. Quem tem uma ligação, o povo vai ter a capacidade de libertar a sua alma. Chega lá na frente, o negócio é o seguinte, estão aprisionando as almas lá no inferno, né? E o pessoal vai ter uma condição num trabalho. O povo que começa a carregar criança, então você pode ser uma criança carregada naquela época, né? Aí vocês ouviram isso, não? Viram um no caroço do negócio de um jeito, né? Não tem, não. Então, hoje em dia, essa mensagem dita por Jesus lá atrás faz um grande significado para nós hoje. Eu quero que vocês tragam sejam remetidos a uma condição que o homem, né, a figura masculina, diferente da figura feminina, o homem na figura masculina tem um certo privilégio, tem um certo privilégio, podemos dizer assim, de ser e estar entre as religiões. A maioria deles são fiéis, honestos, né, às suas religiões, diferente das mulheres. Não é um ponto negativo, né? Mas eu quero que vocês vejam por o seguinte lado. O homem passa o dia inteiro sendo mecanizado. O homem é mais racional e a mulher é mais emocional. Mas é a emoção, né? É a emoção que faz com que muitas vezes alguma coisa aconteça. Aquela famosa, ela de tanto perturbar eu acabo indo fazer, né? E nós, por mais que pareça assim, nós somos inteligentes, não pareça, nós somos inteligentes. Então quando a gente disser para vocês que a gente vai fazer determinada coisa, a gente vai fazer. Vocês não precisam ficar lembrando a gente a cada 6 meses. A gente vai fazer. Acreditem nisso. Tenho fé, isso é fé, isso é para exercitar a fé em vocês. Então não precisa ficar lembrando a gente a cada 6 meses. A gente vai fazer, não tem problema. Muitas delas não entenderam, viu, pessoal? Tá, onde a gente quer chegar com tudo isso? Que quando uma pessoa... tem mais um ponto para poder fechar isso. A gente trabalha o dia inteiro, faz todas as coisas o dia inteiro, né? E a mulher, ela fala. 3.500 palavras a mais do que o homem por dia. Isso é o sistema cerebral dela. Esse é o sistema dela, é uma criação, é a natureza da mulher. Só 3.500 palavras a mais. Então dá 18 horas, você saiu de casa, saiu do serviço, está indo para casa, você chega em casa, já com o teu estoque de palavras esgotado. Ela tem 3.500 pontas na agulha.
3.500 palavras para contar 2 vezes, falar das amigas, do trabalho, do aniversário que tem final de semana, do casamento, do noivado, das coisas, das cores, da decoração, do movimento, das coisas, circunstâncias, bolsa de valores, aquela coisa que ela pegou, viu, que ela passou numa loja e os detalhes, né? A bolsa dourada com zíper preto igual ao sapato, meia pata de oncinha que eu tenho, que é da Maria José, que comprou lá da Fernanda, que vende Maricá, e ela já tem uma BMW porque ela é vendedora top. Treinei para isso. Você pensa que é fácil chegar aqui segunda-feira e ter que ter palavra para falar ainda? Prefiro suicídio. Então. E aí ela chega e começa a falar. E você tem o quê? Aham. Tá. Amanhã, depois a gente vê. E aí a gente vai indo. A gente vai levando. Vamos levando. Mas este homem lá atrás não estava se referindo a essa natureza homem e mulher, né? Esse homem, Jesus. O que ele queria, o que ele realmente queria, necessitava e necessita nos dias de hoje? Nos dias de hoje, ganha à frente do mercado, ganha à frente de tudo quem se comunicar, quem souber se comunicar. O problema é que algumas pessoas, elas detêm o poder de comunicação, mas elas não têm uma mente instrutiva. Elas não são pessoas assertivas. Elas não têm um coração voltado a Deus. Elas não têm um discernimento com a ação daquilo que elas querem. Simplesmente elas querem. Às vezes elas têm o dom de manipular pessoas e fazer com que essas pessoas alcancem o objetivo dela. A ideia que nós temos aqui de fazer as palestras segunda-feira não é para converter nenhum dos senhores a ritual nenhum. Porque nós não viemos aqui, nunca estaremos aqui dizendo para os senhores que a Umbanda é a melhor de todas as religiões. Ela é para mim. Foi a que eu escolhi, foi a que eu adotei, eu particularmente. Agora, se você está adotando ou não, cabe a você decidir se ela fala com você ou não. Se é o seu propósito divino ou não. O que é preciso aprender, o que é preciso saber, é quando as pessoas decepcionam você. E que não tem nada a ver com os santos que aqui baixam. Os santos, as entidades, os guias, quantas de uma mente organizada, de um coração voltado a Deus, uma entidade chegou nesta casa ou em qualquer outra casa e denegriu a imagem do terceiro, do semelhante. Não, ele chama você para que você se coloque numa condição de entender que você tem um inimigo, seja ele material ou seja ele espiritual, que você tem algozes materiais ou espiritual, que existem pessoas más. Existem? Não. A espiritualidade nos ensina até isso, que não existem pessoas más, existem pessoas enfermas, ignorantes da lei que traz de volta tudo que fazemos aos outros, de bem ou de mal. Então essa pessoa é má? Não, ela está doente, ela está enferma. Então o que ela precisa? Apanhar? Ela precisa ser agredida? Não, ela precisa de oração. Ela precisa do nome dela no mel. Daquilo que é do nosso ritual vai auxiliar, vai transformar ela num ser humano melhor. Porque nós precisamos que essa pessoa se transforme num ser humano melhor. Essa pessoa que te incomoda, essa pessoa que te perturba. E normalmente ela fala 3.500 palavras a mais. Imagine 3.500 palavras a mais com um coração perverso e uma mente voltada às condições materiais. Não se abstendo, não se importando que você é um indivíduo, que bate em você um coração, que há em você sentimentos. Ela te veja como um inimigo, como uma coisa, como um objeto, e parta para cima de você com toda essa estrutura. Existem pessoas que têm este poder, mas nem se dão conta disso. E Jesus, o sacana, a parte do Jesus, o sacana, ele disse que nós teríamos um grande problema nos últimos tempos, que seria a língua. Que seria impossível pará-la.
Mas ele foi sacana. E foi ao mesmo tempo diplomático, como ele sempre foi diplomático. Então ele diz: se alguma coisa te faz pecar, corta, arranca fora. É melhor que você vá aos céus, ao paraíso, e faltando partes do seu corpo, do que você arda inteirinho, perfeito, no inferno. Isso nos leva a crer o quê? Que para ir para o céu, com certeza, os mudos vão. Ou o céu é feito de pessoas mudas, né? Então, quando você ver aquela pessoa, que você se refere a ela de vaca, né? Lembra-se que ele também disse: se chamar o teu irmão de idiota, correrá risco de julgamento. Imagine se chamar de vaca. Jesus deixa ele tudo amarradinho, perfeito. Só precisa a gente se bater um pouco, compreender, entender que é fácil viver nessa terra. É muito fácil viver nessa terra. É a coisa mais fácil do mundo. É só se colocar no lugar do próximo. Quando você se coloca no lugar do próximo, e o próximo faz isso com você também, esse mundo assim, ele deslancha em harmonia. Porque nós somos harmônicos. Mas somos também mimados. E precisamos compreender isso. Nós somos mimados por quê? Porque o Pai que nos criou é muito abastado. Prestaram atenção já nisso? Quando Deus, nas coisas que Deus fez. O que Deus fez? O que Ele fez? Pode falar, não corre risco de julgamento. Tem 3.500 aí, vamos, sei que vocês têm. Não fico guardando para encher o saco do marido em casa. Fala agora. Os mares, pronto. Ele não fez o mar só, né? Ele fez os mares. Que mais? As plantas. Ele não se contentou fazer só bastava para nós, não precisava de mais nada. Né? O trevo da sorte. Só bastava. Ele fez o trevo da sorte, umas ele colocou 5, nós colocou 3, tem uns até com 6, que eu já vi, né? Não se contentou. Então ele é um pai abundante, é um pai exagerado. E ele acaba mimando a gente. E a gente pensa que pode fazer isso com todo mundo. Quando a gente não consegue, se manifesta em nós, parece aquele filme, né? O Todo-Poderoso. Não é assim que nós pensamos? Não, agora vai acontecer, ele vai ver, está pensando o quê? Ninguém ele pensa que está mexendo. Já ouviram essa frase? Quem pensa que é na ordem do dia? Não, você não sabe, não faz ideia com quem está mexendo. Você sabe com quem você está mexendo? Você tem a condição real, noção de quem realmente você é? Para você dizer isso para alguém ou pensar isso de alguém? Essas grandes confusões nos trazem a grandes problemas espirituais que nós levamos às vezes centenas de anos tentando resolver. O fato de nós estarmos encarnados aqui hoje, sentadinhos vocês aí, e eu falando aqui, e mais essas pessoas se prestando a dar assistência a alguém, só o fato de nós estarmos aqui já é de recuperação. Nós estamos em processo reencarnatório, do qual o nosso corpo é o nosso cárcere. E ele é o nosso cárcere porque contas d'água numa vida anterior, nós não fomos boa bisca, diz o ditado popular. Que nós somos teimosos, que nós somos rebeldes, nós não compreendemos. E todas as pessoas, sempre assim, é sempre nessa ordem, todas as pessoas nos decepcionam, todas as pessoas nos fazem mal, todas as pessoas, né, não são confiáveis. Então eu sempre vejo o mundo que as pessoas me agridem, as pessoas me fazem mal, as pessoas me perseguem, aonde eu vou, as pessoas me criticam. Eu sempre sou a vítima. Eu sempre me coloco na condição de vítima. Eu não consigo enxergar a grandeza que realmente as coisas são. Por que eu não consigo enxergar a grandeza de realmente como as coisas são? Alguém aqui já se decepcionou com alguém? Várias vezes. E até várias vezes com a mesma pessoa.
Namorado, amigo, irmão, namorada, companheiro de trabalho, de emprego, de negócio que você fez, o cara não cumpriu sua palavra, né? Até a moça da Maricária que você ficou devendo e não pagou, ela foi grossa com você no telefone, você já falou que não ia pagar mais ela, e assim foi indo. Né? Foi contar a do Avon, então, vendedora de Avon, que sei lá, que não vou pagar mesmo. Né? Hermes, tem Hermes ainda? Tem Hermes ainda, Valadares tem Hermes ainda. Dessas pessoas, nós nos decepcionaram. Né? A minha professora, eu pensei que ela, nossa, foi grossa, mas isso me decepcionou. A partir daquele momento, foi outra pessoa para mim. Pois é. O que a espiritualidade diz daquelas pessoas que decepcionam você? Né? Você, pessoa iluminada. A espiritualidade diz assim, ó, que nenhum de nós não podemos nos decepcionarmos com as pessoas. Nós não temos o direito de nos decepcionarmos com as pessoas. Porque quando você se decepciona com alguém, você se coloca em uma posição acima dela, quando nós somos todos iguais perante a Deus. Quando nós nos decepcionamos com alguém, nós estamos humilhando esta pessoa, fazendo e cometendo o pior, talvez, dos desatinos contra a pessoa. Por quê? Porque não há pessoas más da lei, há pessoas doentes. Nós, homens e mulheres encarnados, existem graus de evolução diferenciados. Há aquele que sabe mais do plano espiritual e há aquele que sabe menos. Há aqueles que são sensitíveis e incorporam majestosamente suas entidades espirituais, mas na prática da sua vida não são muito confiáveis. Porque ainda estão em aprendizado, assim como eu, assim como você. E durante esta jornada terrena, nós ainda nos encontraremos com muitos outros que aos nossos olhos vão nos decepcionar. Mas na verdade, é um confronto de ideias e de estados diferentes de espiritualidade. Muitas vezes nós encontramos pessoas que são realmente mais evoluídas espiritualmente que nós. E nós sabemos disso. Mas a nossa vaidade, o nosso egocentrismo, não nos deixa aprender com esses que sabem mais. E a Umbanda, uma das leis da Umbanda é, quando houve a criação da Umbanda, através do centro espírita, através de uma psicografia, do médium. Qual é o médium? De Menezes. Através da psicografia, disse, vamos aprender com quem sabe mais e ensinar a quem sabe menos. Nesta ordem apenas. Isto é uma simbologia do se colocar no lugar do próximo. É natural que aquele que sabe menos não vai acertar com você. E se ele não vai acertar com você, ele vai decepcionar você. Não nesta palavra, mas ele vai causar esta reação de decepção em você. Aí se você sente-se decepcionado, com certeza você é mais evoluído que ele. Aí cabe a você dar a ele a oportunidade de se retratar, de aprender e de se encaminhar. Isso é difícil? É? Claro que é. Essa é a parte difícil da convivência humana, dos homens com as mulheres, dos amigos com os inimigos. Por que a decepção de um amigo dói, a traição de um amigo dói tanto? Porque ele é teu amigo. Porque a ele você confiou segredos, confiou a vida, confiou negócios, confiou promessas, confiou o andar juntos, a caminhada. E por que ele te enganou? Por que ele fez isso com você? Por que, se eu fui tão bom para ele, eu ajudei sempre ele, todas as vezes eu estava com ele, quando ele precisou, eu ia lá, precisava de dinheiro, eu levava também, e agora ele faz isso comigo? Tem de comer, coloquei dentro da minha casa, e agora ele faz isso comigo? O que é isso para nós? São estados de evolução espiritual diferenciados. Diga com quem anda, te direi quem tu és. É assim que Jesus disse? Diga com quem você anda
e eu te direi quem você é. Mas ele quis dizer com aqueles teus amigos? Não, Jesus disse que diga com quem anda, eu te direi com quem és. Então, determinadas pessoas eu não posso usar, né? Eu não posso andar com eles. Né? O pessoal gótico lá do colégio, eu não posso andar com eles. Eles só usam um batom preto, diz que vão no cemitério meia-noite, aquelas coisas todas, fazem uns fervos lá. Não vou andar com eles. Né? Papai não quer, mamãe não gosta. Tá, Jesus andava com quem? Com quem que Jesus andava? Que tipo de mulher Jesus andava? Prostituta? Então o nosso pregador é um cafetão. Está aí, descobrimos. Está aí explicado o negócio. Não, Jesus saía com prostituta. Jesus andava com prostituta? Meu Deus, que decepção. Nossa, eu estava seguindo um cara que ele andava com prostituta. Por que ele andava com eles? E disse, com quem andas eu te direi quem és. Não é paradoxal isso que a gente fala? Não parece paradoxal, contraditório isso? Muito, né? Se olhar com esta ótica, nós vamos ver que isso é muito paradoxal. Mas ele andava com eles? Ou ele era como eles? Vocês estão andando agora com os umbandistas? Então vocês são tudo um bando de macumbeiro. É assim que vão dizer para você. Ei, é verdade, você foi na macumba? Aí você vai dizer o que assim? Eu? Não. Não. Não vai falar que você estava na macumba? Assim, não. Você está no Saravá agora, né? Está no Saravá, fala a verdade, está no Saravá. Não, que isso? Você nega, né? Só na segunda que só faz oração. É isso. Só na segunda que é passe magnético, mesa branca, né? Que é linha branca. Né? Linha branca eu coloco porque é a branca que cuida daqui, né? Espertinho, né? Não. Então nós mentimos. Nós ver a realidade das coisas. A consequência disso aí é o resultado final que a gente não consegue interpretar como as coisas estão acontecendo na nossa vida. Quando ele fala assim, Jesus andava com essas pessoas porque neles, e nós sabemos disso, nós aprendemos isso, dentro do projeto Vontade de Deus, dentro do que nós criamos e através da espiritualidade, que foi o projeto Vontade de Deus, que foi uma casa de recuperação e dependência química, onde sim, nós dormimos em barracas, depois em quartos, depois cada um no seu quarto, e alojamento coletivo, e dançamos juntos, e sentamos para comer juntos, né? Todo mundo sabe disso, a maioria de vocês sabe. E nós sentamos juntos, e comemos juntos, e dançamos juntos, e brincamos juntos, fizemos atividades juntos. Nós, os dependentes químicos, os drogados, os drogaditos, os usuários de crack, os usuários de pedra, os traficantes, os marginais, os assassinos, os delinquentes, os estupradores, os aliciadores, os mentirosos, essa corja que é dita na sociedade. Mas que quando você cai junto com eles, e você senta para ouvir a história de cada um deles, você consegue ver a grandeza que tem por trás daquele ser humano, que às vezes é mais digna daquele que tem até um canudo, daquele que se diz espiritualizado, daquele que se diz ser um doutor, daquele que se diz, mas não é, aquele que se faz ser um inteligente, um sábio. E na simplicidade da realidade, a realidade é, eu sou dependente, eu preciso me libertar. Me ajude nessa libertação. E nesse caminhar de 13 anos que nós temos aí hoje, a gente encontra com muitos deles pelas ruas, e formado pela sociedade, ele está bem. Não é assim? Ah, eu vi Beltrano, e José, que passou no projeto, está tão bem ele. Por quê? Não, está gordinho, estava arrumadinho. E? Não, assim, vendo, está bem, né? Ele não estava bem antes. Estava bem. Estava ótimo, mas estava na droga.
porque ele queria o prazer, ele tinha aquele estado de consciência espiritual. Aquele era a realidade dele, crua e nua. E feliz daquele que vive realmente a sua realidade. Mas você vai no saravá? Não. Então quem mais está em verdade? Você que mente que vai no saravá, ou ele que estava na droga e agora não estava na droga? Estava bem na droga. Mas você vai no saravá? Como é que você tem coragem de ir no saravá? Então qualquer um chega lá na frente e diz que este ou aquele não presta, e nós compramos a ideia de que esse ou aquele não presta. Baseado naquilo que nós entendemos, não naquilo que nós compreendemos, ou não naquilo que nós conhecemos. A frase mais linda de todas, você diz: conhecei-vos a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você é digno da verdade, quando você conhece a verdade, você não se baseia na nuvem que paira. Você também não seleciona as pessoas, porque a verdade dentro de você é uma só. Imagine se Jesus Cristo fosse dar bola a todas as pessoas que eram naquela situação, 5.000, viessem lhe dizer que esse ou aquele está fazendo determinada coisa. Ele tinha plena consciência da verdade da qual ele queria pregar às pessoas. Lembram da semana passada? De Judas? Que a mulher foi lavar os pés de Jesus com um perfume e ele ficou indignado? Ficou desesperado? Como que ele vai lavar esse pé? Meu Deus do céu, $300.000 esse negócio. Não, você está jogando no chão, meu Deus do céu. Era o desespero dele, dá para vender esse negócio, você comprar um monte de comida. Era a realidade dele, em verdade. Não mentiu. Não roubou o perfume da mulher, não bateu, deu uns petelecos. Não vai entregar esse negócio vão vender. Ele não era bandido. Ele tinha uma interpretação diferente do que era um rei. E é diferente a nossa interpretação de que é uma pessoa má. Alguém conhece uma pessoa má aqui, por favor? Você conhece? Não, aquele cara é perverso, aquele é maldoso mesmo. Conhece? Se o cara chega para conversar com você, ele quer namorar a sua filha, e aí você pergunta: o que você faz no final de semana? Joga videogame. Você pensa assim: tá, na sexta? Também. Não, na sexta você joga? Mas no sábado também, a gente tenta uns conflatos lá, o pessoal fazendo de internet, nós, mano, é arregação o negócio. Meu Deus do céu. Tá, mas no domingo você vai para. Não vou também, vou para Lan House junto com o pessoal, velho. A pessoa que era igreja, né? Lan House tem nome, daí os nomes que eu não sei dizer para você agora, mas é PlayStation 2, 3, 4, Forever. E assim vai indo. E aí você pensa que esse cara não serve para tua filha. Mas nem uma gatuça. Né? Aí chega o bonitinho, o simpático, o queridinho, né? Mas tudo bem? Como é que você está? Bom, começar aqui, né? Zé, tudo bem? Tudo. O que você faz? Pô, se o senhor precisar, eu posso fazer. O senhor está fazendo alguma coisa? Quer que eu ajude o senhor aí? Pô, esse é o cara. Esse é o cara. Não, eu estava fazendo, eu ia lavar o carro. O cara, não, já trouxe uma roupa aqui na mochila. Tem uma bermuda, camiseta de hoje do lado, o senhor não tem problema. E vai lá, trouxe até a cera para agradar você, daquela mais cara, não aquela cera, Grand Prix. Trouxe até uma Grand Prix. Você já sabia que eu lavava o carro? Não, estava falando com a Beth, e a Beth falou que o senhor lava o carro todo final de semana e tal. Você vai lá fazer um agrado pro sogro. Pô, consegui, acertou, meu cara. Tá. Então, vou fazer uma carninha, depois adoro carne. Já trouxe até o dinheirinho para inteira. Cara, assim. Tá, mas aí eu vou cobrar mais cerveja. Pô, não vai rolar, não bebo. Meu Deus, é esse mesmo. Esse, né? É esse o cara, né? Não precisa continuar, né? Não precisa continuar. Vai chegar lá na frente assim: cadê, filha? Liga pro rapaz do videogame, pede para ele vir ver você de vez em quando, né? Parece ser mais bacana aquele rapaz, né? Sabe? Então, nem sempre o que se conta é o que realmente é.
Mas você também não precisa desconfiar ou acreditar em tudo. Os ciganos estão pairando sobre nós aqui ultimamente e nos ensinando que nós devemos confiar desconfiando. Dentro dessa linha de confiar as pessoas desconfiando, significa que se você deixar de acreditar nos seus sonhos por conta desse ou daquele, você não vai vivenciar a plenitude de nada. Você vai viver sempre na superficialidade, que é exatamente o que está ocorrendo agora. Casamentos, namoros, amizades, relacionamentos de uma forma geral, negócios, tudo que você puder imaginar é superficial. Nada mais é intenso, nada mais é valoroso, nada mais assim grandioso da nobreza, da hombridade. Não se fala, nem se sabe, muitas pessoas nem sabem o que significa hombridade, nobreza, cordialidade. Sabe o que é prática, o que é o toma lá da cá, né? Quantos de vocês veem assim os status dos Facebooks da vida? Pô, morreu o marido daquela moça. 30 dias depois, status alterado. Vamos colocar Franciluse, para não acertar ninguém aqui, né? A França, falta de uma, Franciluse é meu nome. Daí eu tenho que dizer que minha evidência está aguçada. Franciluse, de luto. Ai, morreu o marido da Franciluse, está tão nova, né? 35 anos, isso aqui. 30 dias depois, Franciluse alterou seu status. Solteira. Né? Que já abre o precedente. Mas ela abriu mudou o status hoje, quinta-feira, sexta-feira, hashtag partiu balada. Partiu Chopin? Você ficou um nome engraçado esses dias. Esse Discovery, esse mesmo. Partiu Discovery. Eu descobri, né? Por acaso. É do lado de São Baqui, tá? Passa na BR já vê. Antes que... né? Antes que vocês acertem, já acertei primeiro. Passa na BR e você já vê lá o tal do Discovery. Mudou o status. E a gente vai fazer o quê? Perdeu o marido faz 30 dias. Você viu? Você viu a Fran? Você viu a Fran? 30 dias já mudou o status, já foi pra balada. Não, você quer que ela faça o quê? Viúva triste? A senhora é viúva, né, dona Clara Maria? Bem alegre, por sinal. Haja discernimento, Senhor. Esse discernimento espiritual, né? Esse discernimento espiritual que as nossas mentes não estão acostumadas. E nós muitas vezes vamos neste embalo de balada, de que se disse, que aquele falou, e nós vamos nos perdendo no meio das informações. E se hoje a população é maior em número de mulheres, pense na quantidade de 3.500 palavras soltas depois das 18, honrando nas internets da vida. Então é uma guerra de palavras. Esses dias alguém postou no nosso grupo, acho que foi a minha irmã, postou que alguma coisa estava acontecendo embaixo do viaduto ali da... Eu falei assim, por quê? Por que você faz isso, criatura? O tempo de você passar na frente, embaixo do viaduto, parar o carro, sei lá o que, né? Ou se ajeita e pai, você desbloqueia o celular. Até tá na selfie, né? Você tem que inverter o negócio. Aí você inverte o negócio, mira e não ficou legal a primeira, não ficou legal a segunda, passou o viaduto, aí passei embaixo do viaduto. Que caiu o viaduto? Daí tem carro de polícia, tem... Não, SAMU não tava lá. Meu Deus do céu. Tava o carro da polícia. Tava o carro da Ecovia, tava uma máquina retro, né? E o resto foi por conta de vocês. Aí alguém postou a foto de um outro viaduto caído no meio. E aí perdeu-se a condição espiritual de raciocínio qualquer.
Tinha um carro vitimado já. Não, eu já postei. Não, a vítima somos nós. Entendeu? Eu já postei para tirar aquele negócio que as pessoas estavam acreditando no negócio. E você piorou mais ainda, né? E você piorou mais ainda. Era de noite e eu... Resumindo, o que é isso? A Ecovia faz um trabalho de curar o cimento, né? Ou seja, o cimento tem uma cura, né? Você faz um radier, um baldrame, você tem que molhar ele todo dia para ele curando. O tempo do cimento, hoje é infinito, até hoje não se tem um número, né? Então uma construção, quanto mais tempo ela ficar ali, mais tempo ela se reforça de alguma maneira. Pois bem, então ela tem que tirar esses palanques na madrugada por causa do fluxo de movimento de carro. Mas alguém colocou lá e falou, estão operando aqui. E daí ferrou tudo. Né? É a mesma coisa que acontece, que eu acabei de fazer com as senhoras aqui, das informações desencontradas e da mensagem espiritual que está se chegando às pessoas hoje. As mensagens espirituais estão chegando nas redes sociais, através da televisão, de falsos profetas, deturpadas do verdadeiro discernimento que é. Veja algumas raves, alguns rocks da vida dizendo que estão adorando a Deus. Não é. Não é. Porque a alegria não é barulho. E felicidade é um estado de alma da qual você conquista, extirpando de dentro do seu peito todas as mágoas referentes àqueles que magoam você com as palavras, com o olhar, com os gestos. O mal educado no trânsito, o mal educado na fila, aquele que não aceita a sua religião, aquele que te critica, aquele que senta e passa o sabão em você, ao empregado que recebe uma advertência verbal do patrão, grosseira, estúpido, do vizinho estúpido, impliquento, de todas essas circunstâncias das quais nós sempre nos sentimos vítimas, mas não vemos que nós não fazemos o discernimento das coisas. Você pode sentar e conversar e andar com um bandido. Jesus deixou bem claro isso. Se o filho do bandido, pedir ao seu pai, que é bandido, que é assassino, que é exterminador, pedir a ele pão, este bandido que tem mente bandida, dá o que ao filho? Pão. Se ele pedir água, se ele pedir café, se ele pedir comida, o que o pai bandido vai dar ao filho? O que o filho pedir? Daí ele diz, imagine o pai de vocês, que é essa plenitude, que é essa maravilha, que é essa generosidade. O que nos cabe como indivíduos em evolução espiritual nesta terra? Fazemos discernimento das coisas. É a principal fórmula da evolução espiritual, fazer o discernimento. E o princípio da evolução espiritual, é a educação. A educação no sentido de se colocar no lugar do próximo, compreender o indivíduo no seu estado de consciência. É quando nós compreendemos, e será que nós compreendemos mesmo? Se vier agora aqui um senhor, uma senhora, um idoso, uma criança, numa cadeira de roda, ele é digno de pena? Sim ou não? Muitos de nós pensamos que sim. Muitos de nós pensamos que não. Mas o que Deus pensa? Por que Deus fez isso com ele? Ou ele fez isso? Por que ele está nesta condição? Se assim está o cadeirante, muitos ainda estão espiritualmente ainda limitados nas suas cadeiras de rodas particulares, não conseguindo alcançar a sua evolução espiritual. Então, quando uma pessoa estiver cadeirante, surda, muda, e todas as outras formas de deficiência física, é para lapidar o vosso espírito, porque não aprendeu a fazer o discernimento das coisas, e com certeza cometeu um desatino. Muitas vezes nós somos testados por aqueles que nós mais acreditamos, e eles vêm, enfiam a faca, ainda torcem, enfiam de novo e torcem mais um pouco, para ver se você realmente ainda ama ele.
Quando há um teste negativo para contra nós, nós temos que ter o discernimento de perdoar quantas vezes? 77 vezes ao dia. Mas a nossa mente não diz isso. A nossa mente diz. O que a nossa mente diz? Mata. Toca fogo no carro. Um álcool custa R$2, um palito de fósforo 50 centavos. Resolve o problema. Sabe aquele bandido da esquina que matou o teu vizinho? Então pede para ele, dá 50. E assim começa a tua mente fervilhar. A sua mente fervilha. De todas as ideias inimagináveis. Né? Pega, manda assaltar, rouba, leva para o mato, toca fogo em tudo. Mas daí já vem o espiritual falando assim, mas daí, como é que vai ser? A pessoa vai sumir, não vão pensar que é você, sabe? E a gente entra nesse conflito. Mas o que nós devemos fazer nesta hora? Orar. Orar, disse Jesus. Ore, mas vigie os seus pensamentos. Porque quando você pensa, o universo inteiro conspira ao seu favor. Aí o problema, aí está um grande problema. Se você pensar, ele vai te ajudar a concretizar. Então, se você começar a arquitetar um plano maquiavélico, acredite, o universo vai conspirar a seu favor. Da mesma forma que aquela pessoa aí que nós temos o discernimento, da mesma forma que as pessoas que nos ferem, que nos magoam, nos maltratam, e nós somos a vítima, nós também podemos inverter esta situação, desejando que ela seja feliz, que ela se ame, que ela se encontre. E veja bem, se essa pessoa se amar, deseja até que ela vire viúva, não faz mal. Pelo menos ela fica alegre. Sacaneia você agora. Já falamos. Deseje tudo que for de bom que se puder de dentro do seu coração, tire, porque tudo que você desejar ao outro vai voltar para você. Então, se você ficar maniquilando aquilo que você vai querer, vai voltar para você. E quando você se perceber, você está cometendo ações negativas, atraindo seres negativos, vivendo já na enfermidade da dor de cabeça, da enxaqueca, da dor do estômago, sem contar as desinterias da vida que vai vir, e todas as outras intempéries de insatisfação, de jorjado, como diziam os antigos. Né? Nada está bom, nada funciona, nada, né? Você se sente escuro, se sente sujo, se sente imundo. Por quê? Porque você não está vigiando os seus pensamentos. E quando você começa a desejar que esta pessoa que você já mirou, já sabe que ela está te fazendo mal, então você começa a desejar o bem para ela, que ela alcance, que ela mude logo, que ela se aceite, aí você começa a receber isso também. E ela começa a receber os seus fluidos. E começa a pensar, o que a pessoa começa a pensar? Pois é, né? A Nicole é uma pessoa bacana, por que eu estou fazendo isso com ela? A pessoa vai entrar num estado de consciência espiritual e vai se elevar espiritualmente. Porque os seus fluidos começam a chegar lá. E o universo está conspirando para que isso ocorra. Talvez isso leve uns 50, 60 anos. É pouco ou é muito? Perto da eternidade é muito pouco. Fale. Não é promiscuidade, a gente sabe disso. É porque eu sofri o caso e eu sim. Até o final. Aí fica feliz porque. Sim. Conseguiu ir até o final. Graças a Deus. Sim, sabemos disso. Quero convidar a todos a levar os nossos pensamentos a Deus. Em meio entre todas as brincadeiras, está um grande aprendizado que vem através de Jesus. Jesus, quando veio nos ensinar, Ele não condenou ninguém, Ele não julgou ninguém. Ele nos trouxe a uma grande reflexão espiritual das nossas vidas. O próprio Cristo disse
com todas as palavras, que ele não era uma pessoa boa. Quando uma pessoa chegou a ele e disse: meu bom homem, ele disse: eu não sou bom. Bom é Deus. Entre todas as coisas que o Cristo nos ensinou, há mais de 2000 anos, ele nos trouxe a grande reflexão interior, um encontro conosco mesmo, nos dizendo, na hora em que o ápice da nossa fé surgia, onde o coxo voltou a andar, onde o cego voltou a enxergar, entre todos os milagres que ocorreram, ele disse: tua fé te curou. Assim, ele nos deu a liberdade de nós sermos grandes perante Deus, de nós nos curarmos, de nós nos livrarmos de todas as coisas que nos fazem mal, nos dando o poder de decidir quem anda conosco, quem nos influencia, quem dirige a nossa vida. A espiritualidade de luz desta casa e de todas as outras em qual deixam ela trabalhar, nos dizem: o verdadeiro mestre é dono das suas vontades. Então fica um legado, fica um pedido a você: seja dono das suas vontades. Eleve os vossos pensamentos, eleve o vosso coração a Deus todas as vezes que você sentir que a maldade está perseguindo. Nos momentos em que a sua mente está atraindo você com pensamentos negativos, atraindo a espiritualidade baixa, as trevas, faça você todos os dias um caracol de todas as suas ações. E quando deitar no sono em busca da eternidade, da viagem espiritual de volta ao Pai, esteja você liberto de todas essas amarras, desta vida, deste vale de lágrimas. Em nome desse mesmo Deus que está nesta casa, que está em todas as pairagens do universo, que está dentro do seu coração, possa você hoje, de tudo que ocorre em sua vida, e possa você ter a vontade, ser o mestre da sua própria vontade, de fazer para você a sua melhor escolha. E eu espero, eu tenho certeza que você vai escolher ficar do lado do Cristo de Deus, nosso Senhor. Beijo a todos no coração, até segunda-feira que vem, se Deus Pai Todo-Poderoso assim nos permitir.